baixar um pouquinho aqui. Legal. Então, vamos lá. Então, hoje, gente, vamos dar aí continuidade, né, na nossa parte da teoria geral dos recursos. Quando você quer saber tudo sobre quais são os princípios, as regras gerais, sempre sobre os recursos, você vai na teoria geral dos recursos. Teoria geral do processo civil, teoria geral do processo penal, né? Notadamente essas duas matérias, que embora sejam co-irmãs, né, elas têm características diferentes. Então, o que nós estamos vendo aqui agora com vocês é a chamada teoria geral dos recursos, portanto, específico para a parte penal, né? Então, se você tiver que eventualmente manejar algum recurso no processo civil, você tem que olhar a teoria geral do processo civil. Muitas regras coincidirão, né? A gente terá uma coincidência entre regras, outras serão um pouco diferentes. Por isso que a gente tem que tomar cautela quando a gente advoga, eventualmente fazendo o que a gente chama de clínica geral. Se o teu escritório, se você trabalha com todas as áreas, vamos chamar de clínico geral, você tem que tomar um certo cuidado, porque algumas regras que se aplicam ao processo civil não se aplicam ao processo penal e vice-versa, né? E no nosso último encontro, eu trabalhava com vocês aqueles requisitos de admissibilidade do recurso. Se você bem lembrar, a partir do momento em que alguém ingressa com um recurso, né? E lembre que o recurso é um prolongamento da relação processual. Quando você recorre, você deseja que aquela relação processual seja prolongada de modo a permitir que um órgão revisor possa avaliar o teu recurso, né? Então, um dos grandes efeitos do recurso é o prolongamento da relação processual. A gente prolonga e evita também, como você sabe, o trânsito em julgado, né? Obviamente que com o recurso, o que você pretende é que o teu inconformismo seja apreciado, que haja um reexame, portanto, da matéria, né? Então, nós tínhamos visto no encontro anterior, está lá no seu material, já tínhamos visto o seguinte: quando alguém entra com recurso, nós vamos avaliar 6 requisitos, né? Então, taxatividade ou previsão legal, está no teu caderno, já expliquei, já anotamos. Adequação, está no teu caderno, já anotamos, portanto, matéria dada, explicada aos colegas, e hoje nós vamos entrar, então, num item que é muito importante, chamado de tempestividade, né? Porque todo recurso tem prazo, ok? Se não tiver prazo, não é recurso. Recurso sempre tem prazo. É por essa razão, e não é por outra razão, que nós temos que analisar, portanto, esse item aí com os colegas. Portanto, tempestividade. Na área penal, né, lembre-se que, primeiro, nós sempre vamos ter que olhar, Levi, quando eu vou avaliar a tempestividade, primeiro você precisa saber, né, qual é o recurso que você vai utilizar e qual é o prazo desse recurso previsto na lei, ou no Código de Processo Penal, ou lá no GCRIM, né? O GCRIM também tem, vamos lembrar disso, né? Recurso ali dentro. Tem recurso de apelação específico para o GCRIM. E, como eu disse a você, todo recurso tem prazo.
todo recurso. Apelação tem prazo. O recurso em sentido estrito tem prazo. Embargos infringentes e de nulidade tem prazo. Recurso especial tem prazo. Recurso extraordinário tem prazo. Quando se fala em recurso, você sabe que ele terá prazo. E esse prazo, a gente vai sempre lembrar, número 1, como se faz a contagem. Número 1, como se faz a contagem. A contagem se faz sempre a partir do momento em que nós somos intimados. Então, o termo inicial é a partir do momento da intimação. Então, a partir do momento em que você... só um minuto. A partir do momento em que você é intimado, você sempre vai utilizar a seguinte regra: exclui o primeiro dia, que é o dia da intimação, exclui esse dia e começa a contagem no primeiro dia útil forense. Sempre assim. Portanto, fui intimado na segunda-feira, exclua a segunda, começa a contar na terça. Fui intimado na terça, exclui a terça, vai na quarta. Fui intimado na quarta, exclui a quarta, vai para a quinta. Fui intimado na quinta, exclui a quinta e vamos começar a contar na sexta. Levi, se eu for intimado na sexta, exclui a sexta, começa no sábado? Não. Por quê? Sábado não é dia útil forense. Começa no domingo? Também não. Então, quando nós somos intimados numa sexta-feira, como regra, o nosso prazo começa a contar na segunda. Salvo, por exemplo, pode ocorrer que segunda seja um feriado. Se for um feriado, na localidade onde você tem o processo, isto está prorrogado para o próximo dia útil forense. Então, guarde, conta-se sempre da intimação. Deixa eu virar aqui o nosso material. Isso, deixa eu só ver aqui. Hoje eu estou usando um outro... Eu não estou com uma dupla tela, então eu preciso que vocês me ajudem. Vamos ver. Conseguem ver o material? Eu peço a vocês apenas que alguém aí só me responda pelo microfone, porque eu não estou conseguindo ver a tela de vocês. Já estão vendo bem o material aí? Sim, professor. Ótimo. Tranquilo. Quem é a Amanda que está falando? É a Amanda que falou? Bom dia, Terezinha. Opa, bom dia então para vocês. Então vamos lá. Coloquei aqui a aula 19/11/2020, continuação dos requisitos de admissibilidade, tempestividade. Então, vou colocar aqui embaixo a você o seguinte, o que eu falei, todo recurso tem prazo. Isso aqui não tem exceção. Vamos guardar, né? Todo recurso tem prazo. E aqui a gente coloca não, né? Não há exceção. Não há exceção. Então, a gente tem aqui, ó, 3.1. Como se faz a contagem? Como é que eu faço a contagem? Isso aqui é algo bem perigoso, tem que tomar cuidado, né? Deixa eu tirar isso aqui de baixo. Isso. Como se faz a contagem? Então, vocês vão o seguinte, partindo sempre da intimação, né? Excluímos o primeiro dia
e incluímos o último. Aqui, ó, né? Partindo sempre, isto aqui é importante. Ó, partindo sempre da intimação, excluímos o primeiro dia e incluímos o último. Pois bem, joia, vamos ver. Levi, legal, eu excluo o primeiro e incluímos o último. Cuidado, dia útil forense. Então, a gente coloca por exemplo, vírgula, ser intimado na segunda-feira, o prazo iniciará sua contagem na terça, portanto, terça-feira. Tá aí, ser intimado na segunda, tranquilo aqui, né? O prazo iniciará sua contagem na terça. Se a intimação se der na sexta-feira, vírgula, na sexta-feira, excluímos o primeiro. Qual que é o primeiro? Sexta. E começamos a contagem do primeiro dia útil forense, vírgula, no caso, vírgula, segunda-feira, tá certo? Então, aqui, ó, segunda-feira, excluímos o primeiro, sexta, e começamos a contagem no primeiro dia útil forense, no caso, segunda-feira, né? Então, só para você, deixa eu tirar esse negrito, que não interessa aqui, já se sabe como se faz a contagem. A contagem se faz a partir da, não é? A partir da intimação. Agora, evidente, você deve estar perguntando, no 3.2, onde a parte é intimada. Então, cuidado. Onde a parte é intimada? Onde a parte, Levi, ela é intimada? A parte, e eu vou colocar aqui, ó, a parte, quando eu falo a parte em sentido amplo, né? A parte em sentido amplo é intimada, ela é intimada, aliás, desculpa, vamos colocar assim, a parte em sentido amplo pode ser intimada pessoalmente, em audiência, ou por publicação no diário oficial. Então, cuidado, então, né? Cuidado. A parte em sentido amplo, ela pode ser intimada pessoalmente, em audiência, e eu vou até colocar aqui, em audiência ou plenário do tribunal do júri, não é? Ou por publicação no diário oficial, tá certo? Então, existem essas formas. A intimação pode se dar de maneira pessoal, a intimação pode se dar em audiência, ou a intimação pode se dar por publicação no diário oficial. E, obviamente, onde, né? Aqui é onde. Ela pode ser intimada pessoalmente na audiência ou por meio de publicação no diário oficial. Mas você pode e vai estar se perguntando, 3.3,
as partes, como as partes são intimadas. Como as partes são intimadas. Então, eu vou colocar aqui, ó, réu, 2 pontos. Vou colocar advogado. Cuidado, não. Advogado. Advogado constituído. Advogado dativo. Dativo ou nomeado. Defensor público. Defensor público. Vamos colocar aqui advogado, assistente de acusação, defensor público, advogado, assistente de acusação e Ministério Público. Eu acho que com isso a gente fecha o leque. Réu, advogado constituído, advogado dativo ou nomeado, defensor público, advogado assistente de acusação e, portanto, o Ministério Público. Eu vou dar um enter aqui só e depois eu puxo só para ficar mais tranquilo para você, portanto, enxergar aí, né? Então, eu tenho aqui, primeiro, Levi, temos aí o réu, né? Réu. Como é que o réu, ele é intimado? Intimado, agora, ó, cuidado agora, pessoalmente. Pessoalmente. Então, aqui é importante você guardar. Quando nós tivermos que intimar um réu de uma sentença, de uma pronúncia, de uma decisão, qualquer ela que seja, o réu é intimado pessoalmente, e aí você deve ser levado em consideração, né? Intimado pessoalmente, ó, solto ou preso, né? Ponto e vírgula. Se preso, será intimado no estabelecimento onde se encontra recolhido. Olha aí, se ele estiver preso, ele será intimado no estabelecimento onde se encontra recolhido. E eu coloco aqui, uma vez intimado o réu de decisão ou sentença passível de recurso, o prazo se iniciará a partir dessa intimação. O réu recebe, junto com a intimação, um documento abaixo especificado. Olha só para mostrar para vocês, né? Aqui, ó. O réu receberá, e eu vou colocar aqui para vocês algo que é legal, ó. Vamos botar aqui assim. Deixa eu só puxar. Opa, deixa eu vir para cá. E venho para cá. Pronto. Olha, ele recebe, e vamos puxar aqui para cima. Olha, vamos puxar para cima. Aqui, isto. Olha agora, vamos puxar para cima. Então, ele recebe uma folha sulfite, enfim, em cima estará escrito assim, termo de recurso. E aqui
termo de, olha o nome, renúncia de recurso. Então, vamos colocar, né, o seguinte para você. O recurso pode ser interposto por termo ou petição nos autos, né? Olha agora, então. O recurso pode ser interposto de duas maneiras: por termo ou por petição nos autos. Normalmente, aqueles que atuam no processo, de maneira profissional, advogado, promotor, o assistente, normalmente manejam recurso por petição, como está aqui. O réu, ao contrário, só tem essa opção de recorrer por termo. E o que é isso? Então, eu disse, termo de recurso. Eu, fulano de tal, e aí tá assim, ó, desejo recorrer e aí, bom, e aqui, assinatura, dedo, enfim, dedo que eu falo é digital, né? Porque é analfabeto, enfim, coloque aí assinatura ou termo de renúncia de recurso. E aí ficaria o seguinte, é o contrário. Como assim, Levi? É o contrário. Eu, fulano de tal, ó, eu não desejo recorrer da sentença e também assina. Então, ele recebe, só para a gente matar, termo de recurso e embaixo ele recebe o termo de renúncia de recurso. Tá aí. E ele tem essas duas opções. Assinou em cima, está recorrido. Assinou embaixo, ele não deseja recorrer. Então, vamos colocar uma coisa que eu acho importante. Qual é? O réu tem, cuidado agora, autonomia recursal em relação ao seu advogado. O que significa isso? Autonomia recursal. A manifestação dele não está atrelada a de seu advogado. Então, ela não está atrelada a de seu advogado. Ele é, vamos lá, independente para manifestar ou não seu inconformismo, tá certo? Ele é agora independente para manifestar ou não o seu inconformismo. Então a gente coloca o seguinte aí, um problema que nós poderemos ter, e aí eu digo a vocês o seguinte, que problema que nós podemos ter, né? Havendo uma decisão ou sentença, vírgula, tanto o réu quanto seu advogado, tanto o réu quanto seu advogado serão intimados.
Ambos poderão manifestar o desejo de recorrer. Ambos poderão manifestar o desejo de não recorrer, tá certo? É uma outra opção. Olha lá, ambos poderão manifestar o desejo de recorrer, ambos de não recorrer. E aqui, vou puxar um pouquinho agora aqui, já para ajeitar a página para vocês. Aqui, isto, né? Mas, vejam só, havendo uma decisão, como eu coloquei, ou uma sentença, tanto o réu quanto seu advogado serão intimados. Ambos poderão manifestar o desejo de recorrer, ambos sim, ambos não, ou, obviamente, poderá ocorrer o seguinte: poderá haver conflito. Tipo, alternativa A: o réu deseja recorrer. E B: o réu não deseja recorrer. O réu deseja recorrer, ponto e vírgula, o seu advogado não. O réu não deseja recorrer, ponto e vírgula, o seu advogado sim. Então, nestas duas situações que vocês estão vendo, poderá haver conflito. O réu deseja recorrer, o réu deseja, não é? Está aqui. E o seu advogado não. Então, não, ele não quer. Então, a gente coloca não. Ou o réu não deseja recorrer, mas o seu advogado sim. Então, eu tenho aqui, portanto, um conflito. E aí, a gente coloca, havendo conflito, como resolver? Havendo conflito, como resolver? Né? Se existe um conflito entre a vontade do réu em relação à de seu advogado, como é que eu vou resolver isto? Eu diria o seguinte: a bola está lançada para o colega. Como eu não posso, né? Aliás, não é que eu não posso. Como eu não estou com dupla tela hoje, eu perguntaria ao colega pelo microfone, que eu não estou vendo a nossa tela, eu estou só vendo o texto aqui no meu computador, perguntaria ao colega: se eu tenho um conflito desse porte, como é que eu vou resolver? Aqui, o réu deseja recorrer e o seu advogado diz: não vou recorrer. O réu não deseja recorrer e o seu advogado, sim, ele deseja recorrer. Como eu resolvo esse conflito? Quem me ajuda aí? Quem que daria uma opinião sobre esse conflito? Como resolvê-lo? Professor. Vamos lá. Professor. Pode falar, estou te ouvindo. Eu acredito que aí, no caso, seria a opinião... Desculpa, você pode repetir que falhou. Você pode repetir para mim? A internet está lenta. Não tem problema. Está ouvindo? Vamos lá. Melhorou? Melhorou. Então, Melhorou. professor,
eu penso assim, como já foi dito que aqui nessa situação, no caso aqui, quem tem a voz seria o réu, então prevalece o desejo do réu. Se ele deseja não recorrer, então o advogado não pode recorrer. Sim. No primeiro caso, o réu deseja recorrer e o seu advogado não. E aqui? E agora, né? Agora o negócio ficou ruim, hein? Aqui, isso agora aqui... complicou. No dia a dia, vocês vão ver que ocorre bastante isso aqui. Isso aqui não é uma coisa incomum, é uma coisa relativamente comum. Muitas vezes, até por conta do réu estar preso, ele é intimado no estabelecimento prisional onde ele se encontra e ele assina aqui, ó, por exemplo, né, ou termo de recurso, termo de renúncia, e quando chega os autos, nos autos, Professor, ficou mudo o seu microfone. Tá mudo o seu áudio, não está saindo, professor. Levi, seu áudio está desligado. Agora. E agora? Agora voltou. Retornou. Obrigado. Ótimo. É bom, é bom. O duro é que se eu tivesse com esse áudio desligado e ninguém tivesse ouvindo, né? Aí ninguém me falasse. Aí não tinha ninguém assistindo aula. Aí eu me jogo aqui do 5º andar, do 10º andar, né? Mas ainda bem que tem gente aí, ó, do som, vai. Bom, vai, vamos. Bom, e aí, alguém tem mais alguma opinião? Nesse caso, o advogado tem que comunicar a renúncia no processo, né, da defesa, não é isso? Como é que é? Desculpe, pode repetir? Nesse caso do réu não querer mais o advogado no processo, o advogado tem que comunicar a renúncia, né, formalmente no processo, não? E aí, no mesmo caso, ele não quer tirar o advogado. Ele não quer tirar. Ele só não quer... Ele não quer tirar o advogado. Ele só não está querendo recorrer. Ele não está querendo tirar o advogado. Exato. Então, vou colocar o seguinte. Como resolver? Eu já vou colocar uma dica com vocês. Ele não quer trocar de advogado. Mas existe um conflito entre eles, né? Ele não quer trocar de advogado, mas existe um conflito entre eles. Como resolver? Alternativa A. Alternativa A. Prevalece a vontade do réu. Alternativa B. Prevalece a vontade do advogado por ser técnico, por ser técnico, por ser técnico. Alternativa C. Joga na parede, se miar é gato. Alternativa D, e vamos por aí afora. E agora? Eu pergunto a vocês, né? A, B, joga na parede, se miar é gato. Qual que eu vou aqui, então? Como é que eu vou resolver isso? Então, a solução é... Oi. O que quer dizer joga na parede se miar é gato? Pega o processo, se miar, é isso. É claro que essa daqui, evidentemente, não é? É apenas para a gente brincar um pouco com o processo, mas você nunca vai ter isso aqui, né?
É que de vez em quando, na nossa carreira, vocês vão ver que, na verdade, vocês vão chegar muitas vezes isso. Só se jogar na parede e se miar é gato. Mas, enfim, vamos tocar para frente. Opa, Isso é coisa de gente mais velha, viu, gente? Não esquenta a cabeça, não. Diga. professor, bom dia, Bruna. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que deve prevalecer o que é mais benéfico para o réu. Se é mais benéfico, lógico, recorrer, então vai recorrer, mesmo que ele não queira, e se o advogado quiser, ele recorre. Eu acho que é assim que funciona. Olha aí. A coisa já está avançando melhor, então, olha só. Alternativa A, errada. Alternativa B, tecnicamente, ela está errada. A C, eu já disse para vocês, aquele que riscar C volta ao primeiro ano, vai mudar tudo de novo. E a D é a seguinte, né? Prevalece a vontade de quem, cuidado agora, quer recorrer. A vontade, cuidado agora, não é? De quem... Ó, bonitinho aí para você guardar. A vontade de quem quer. Conclusão. Qual é a conclusão? Se um deles quiser, vírgula, está recorrido. Está recorrido. Ó, tudo bem? Se um deles quiser, vírgula, mesmo que o outro não queira, vírgula, está recorrido. Mesmo que o outro não queira, está recorrido. Vale a vontade de quem quer. O advogado disse não, o réu disse sim, está recorrido. O réu disse sim, o advogado disse não, está recorrido. Se houver um sim, já está consumado o casamento. Aqui é um casamento que podemos ter uma vontade unilateral, né? Óbvio que essas duas que estão aqui não trazem problema nenhum. Ambos querem recorrer, está recorrido. Ambos não querem recorrer, não está recorrido. Agora, o problema é quando tem o conflito, e o conflito ele está solucionadíssimo aqui para você. Vale a vontade de quem quer recorrer. Conclusão, se um deles quiser, mesmo que o outro não queira, está, portanto, recorrido. Matamos. Beleza? Tranquilo? Dúvida até aqui? Dúvida? Beleza, professor. Ótimo. Seguindo. Como então aqui, deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Como as partes são intimadas, coloquei réu intimado, réu intimado pessoalmente, espera só um minutinho. Só um segundo. Um segundinho. Pronto. Tá lá. Réu intimado pessoalmente. Matamos isto aqui. Advogado constituído.
olha, o sonho de consumo de vocês, né? Contratação, pagamento, din-din, né? Muitos vão sobreviver disso. Advogado constituído. Como é que ele é intimado? Intimado por meio de publicação em órgão oficial, né? Portanto, diário oficial. Logo, vírgula, o advogado que trabalhar para trabalhar nesse sentido terá que ter um controle rígido, leitura, DDO, que é o diário oficial, porque é por meio dele que o advogado será intimado. Tá certo? Tudo bem? Porque é por meio dele que o advogado será intimado. Normalmente, vírgula, o advogado se filia a órgãos de classe. Vou dar aqui o exemplo, a ASP, né? E entre outros, aí tem outros, eu não só conheço a ASP, mas tem outros também. Se filia a órgão de classe que faz essa filtragem. Né? Que é importante. Você não vai ficar lendo todo dia diário oficial para saber se você foi ou não intimado. Então, normalmente a gente utiliza algum órgão deste aqui, né? Você falhou. Só um minutinho. Acho que agora voltou. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver uma coisa que eu estava... Isto. Ótimo. Ok. Acho que agora estão vendo o texto. Sim, mas o texto... Professor. Oi. Acho que não escutei o que o senhor falou. Cortou muito. Me diga uma coisa. O texto está aparecendo? Agora sim, está aparecendo. Seu áudio também. Textos. Ok. Tá, ótimo. Então, tá aí. Normalmente, você vai se filiar a alguém para poder receber essas intimações. Enfim, dependendo do volume de processo que você tem, talvez seja importante se filiar a mais de um órgão desse, para não correr risco de ser intimado, não chegar a intimação nas tuas mãos, por alguma razão, eventualmente você perde um prazo. Então, é complicado isso, não é? Agora, vamos lá. Advogado, vamos colocar então aí, dativo ou nomeado. Dativo ou nomeado. Intimado pessoalmente e tem prazo normal para recorrer. Tudo bem? Ele é intimado pessoalmente agora
o advogado dativo, ele é advogado, ele substitui o defensor público, principalmente nas localidades onde eu não tenho uma defensoria pública constituída, uma defensoria pública organizada. Então, eu tenho os advogados que são chamados de dativos ou nomeados. Depois, eu tenho o defensor público. Intimação pessoal e prazo em dobro para recorrer. Tudo bem? Olha só, o defensor público, ele tem a prerrogativa da intimação pessoal e prazo em dobro para recorrer, né? Por que prazo em dobro? O prazo é em dobro por conta do volume de pessoas assistidas e eventual organização precária do órgão na localidade. Por exemplo, se tem pouco defensor público, né? Isso é o que justifica o prazo em dobro para o recurso, tá? O prazo em dobro para o recurso. Advogado assistente de acusação. Intimação via, portanto, imprensa oficial. E a gente coloca isso, tá vendo aí? Oficial. Bonitinho aí, né? E o Ministério Público. Ministério Público, o órgão de acusação, né? Como é que o intimado, o Ministério Público? A intimação é, por lei, pessoal. O STF, por provocação, decidiu que, olha agora então, decidiu que, dois pontos, entende-se por intimação pessoal do Ministério Público, entende-se por intimação a data em que os autos ingressaram na repartição administrativa do MP. Os autos ingressaram na repartição administrativa do MP. Então, tomem cuidado. O que vale é isto aqui. O STF, o STJ tem o mesmo entendimento, copia e cola, né? Por provocação, decidiu que entende-se por intimação pessoal do MP a data em que os ingressaram os autos, e a gente vai colocar aqui, ó, físicos ou digitais, ingressaram na repartição administrativa do MP, né? Eu diria para você, obviamente, quando eu falo digital, quando entra lá na caixinha do MP, na caixinha do
Vocês devem estar perguntando sobre, talvez, eu já vou até colocar, embora já esteja em cima classificado, advogado do querelante e do querelado. Advogado do querelante e do querelado, né? O advogado do querelante e do advogado, então, eu vou colocar aqui, ó. Vamos copiar aqui. Epa, deixa eu só colocar aqui para você. Vamos tirar esse aqui. Aqui e... Deixa eu ver aqui. Piriri, piriri, piriri. E, opa, ficou bom. Olha lá. O advogado. Tá bonito, hein? Tá bonito. Manda muito no computador, manda muito. Intimado por meio de publicação em órgão oficial, diário oficial. Eu vou tirar isso aqui, porque isso você já sabe lá em cima, que eu já te falei. Advogado do querelante e do querelado. Tá certo? Tudo bem? Então, vocês... Vamos, então, aqui, do ponto de vista... concluir. Olhar o prazo do recurso. Olhar o prazo do recurso. CPP, lei especial, enfim, CPP, CPC, pouco importa. Olhar o prazo do recurso. Apurar a data da intimação. Fazer a contagem, apurar a data da intimação, fazer a contagem, vírgula, excluindo o primeiro dia e incluindo o último. Pronto. Então, aqui, isso aqui é para você, então, nunca errar, né? É um macetezinho. Olhar o prazo do recurso. Lei CPP, lei especial, CPC. Apurar a data da intimação. Apurar a data da intimação. E fazer a contagem, excluindo o primeiro dia e incluindo o último. E eu vou colocar aqui, para terminar, para vocês, então, exemplo, vocês vão me dizer aqui. Vamos lá. E vamos colocar assim. Advogado foi intimado dia. Foi intimado dia 2. Vou colocar aqui 2/10/2020 para interpor recurso de apelação junto ao GCRIM. Ponto. Intimado dia 2/10, sexta-feira, para interpor recurso de apelação junto ao GCRIM. Pergunta-se qual o termo final. O termo final é o último dia para a interposição. Tá lá.
Então, eu queria que vocês usassem isso. Exemplo A, advogado foi intimado dia 2/10 para interpor um recurso de apelação, está aqui, junto ao GCRIM, está aqui, né? Pergunta-se, qual é o termo final, último dia para interposição? Eu vou colocar aqui. O final será dia. O termo final, e vou colocar aqui, ó, fatal, será dia. 2 pontos. Então, eu queria que vocês fizessem o cálculo para mim aí. Podem fazer, tendo a resposta, já me digam. Vamos lá. Professor, Oi, querida. antes dessa resposta, eu fiquei com uma dúvida na questão mais acima. Vamos lá. São 2 pontos. Primeiro, a questão das regras dos advogados constituídos, dativo, etc. Sim. Eu não tenho certeza, né? Por isso que vai ser uma pergunta, mas o que eu me recordo é que só vale essas regras se a audiência não for proferida na audiência, né? Porque se for proferida na audiência, já todo mundo já sai já intimado, não é isso? Ah, sim, claro. Então, foi bom você ter falado. Vamos fazer o seguinte. Na hipótese, vamos ver se clareia isso aí para você. Decisão ou sentença. Bela pergunta. Na hipótese de decisão ou sentença proferida em audiência, todos sairão intimados considerando-se aquela data. A hipótese de decisão, portanto, observe, ou sentença proferida em audiência, né? Todos serão. Porque é o seguinte, deixa eu só colocar aqui um negócio. Quando o juiz profere decisão ou sentença em audiência, ao final, ele diz. 2 pontos. Dá uma olhada no que eu vou colocar e veja para você se ficou claro isso aqui. Veja se fica claro para vocês. Deixa eu ver aqui se fica claro. Então, tá aqui, ó. Decisão ou sentença, né? E aqui lembre-se que aqui, ou sentença, e eu vou colocar em audiência, ótimo, aí vistos, etc. E aí começa, blá, 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 blá. Lá no final ele escreve assim. Dá uma olhada. P. O P é de Blix. Na verdade, quando é feita em audiência, a publicação se dá em audiência, publicado em audiência, né? Portanto, P de Publix. O R é de o C é comunique-se. E aqui é o mais importante
para a pergunta que você me apresentou. E dou as partes por intimadas. Como as partes o termo, elas, vírgula, todas já sairão intimadas. Eu quero saber se ficou claro essa questão. Ficou sim. Tá tudo bem? Tá, agora só falta a última. Ótimo. Coloquei aqui até... Oi, pode falar. A questão da pergunta agora Claro. porque eu vejo isso muito no civil. Não sei se isso no penal se aplica, Sim. tá? Talvez sim, porque faz muito sentido. Quando o processo é físico e tem mais de um réu, né? Sim. Aí, no civil, a gente conta prazo em dobro, né? Para recorrer. No penal é a mesma coisa, quando tem vários réus, que são advogados diferentes. Isso. Havendo, mais de um réu, acho que essa é a sua dúvida. Havendo mais de um réu, vírgula, teremos duas possibilidades. Se eu enxergar uma terceira, eu já coloco também. Alternativa A, vamos colocar assim, quer ver? 2 ou mais réus e, cuidado agora, um advogado, certo? E um advogado. Então, intimados e manifestarão suas vontades de recurso, denúncia de recurso, né? De recurso. O prazo, vamos ver se você é isso, o prazo será contado individualmente a partir da intimação de cada um. A partir da intimação de cada um. 2 ou mais réus e um advogado. Então, aqui, claro, do ponto de vista da defesa técnica, eu vou consultar um advogado só. Porque este advogado, ele representa 2 ou mais réus. Bom, B, aqui não muda muito mais, eu vou colocar assim para você. Copiar. 2 ou mais réus e 2 ou mais advogados. Aqui, como nós vamos fazer? Todos, e aqui vale a regra, todos serão intimados, todos, réus e advogados, e manifestarão suas vontades de recurso ou renúncia em recurso. O prazo, e eu vou colocar aqui o prazo recursal, o prazo, vamos botar embaixo, recursal, será contado individualmente e a partir da intimação de cada um. E da intimação de cada um, tá certo? Intimação de cada um. Aí, ó, certo? Responde a tua pergunta, tranquilo? Tranquilo, professor. Obrigada. Tranquilo, legal. Vamos então ao nosso problema. O advogado foi intimado dia 2 de 10 de 2020, sexta-feira, para interpor recurso de apelação junto ao GCRIM. Pergunta-se qual o termo final, qual é o último dia
o termo final, fatal, será dia. Eu queria que vocês fizessem esse cálculo para mim, levando em consideração que dia 2/10, eu não olhei no calendário, mas vocês levem em conta isso, que dia 2/10 é uma sexta-feira. Antes disso, deixa eu só mostrar para vocês uma aqui. Eu vou inverter a tela apenas para mostrar. Espera um pouquinho agora. Aqui eu vou inverter. Agora os colegas me veem, né? Então, só para te mostrar, não sei se eu vou conseguir. Deixa eu ver aqui se eu vou... Conseguem ver um pouquinho assim? Acho que não, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Não, peraí que já ficou... Vocês conseguem ver que tá... Dá para enxergar um pouquinho, Simas? Muito pouco, Levi. Pouco. A ASP. O que tem mais? Intimação do dia 19/11/2020. Exato. É uma intimação que eu recebi hoje de um processo. Então, aqui tem uma decisão. Então, é a partir de hoje que eu fui intimado. Portanto, excluo hoje, quinta-feira, começo a contar no dia subsequente, sexta-feira. Então, sexta, e aí eu vou contar até chegar no termo final. Só mostrei a vocês porque a ASP, na qual eu sou vinculado aqui, é ela que me manda as intimações. Eu tenho uma outra de segurança, mas normal, até hoje não tive problema, desde que eu comecei a advogar, dia 3 de março, nunca tive problema e eu espero nunca ter, porque isso vai dar um problema sério, porque perder prazo preclui e transita em julgado. Eu vou voltar lá para a questão da questãozinha e vou, pronto, inverter. Me diga um dia, então. Professor, é 10 dias? Dia? São 10 dias, né, professor? São 10 dias úteis, né? Aí, primeiro, você está me dizendo, a apelação do... Olha aqui, lembra aqui? Olhar o prazo do recurso. Então, a apelação do GCRIM é de 10 dias. Opa! Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Eu fiz arte aqui, espera um pouquinho. A bateria está acabando. Eu sei, eu sei. Fica nervosa. Espera aí que eu... Isso. Aqui, ó. A apelação. Apelação do GCRIM é de 10 dias. Perfeito. É de 10 dias. Tá legal. Então, qual é o prazo fatal? Professor, dia 24/10, né? 24/10. Alguém tem uma opinião, outra opinião? Alternativa? Eu acho que dia 19. 24/10 e dia 19/10. Quem tem outra opinião? Não. Vamos ver aqui. Só para então, vou passar para lá e eu já volto aqui para vocês. Deixa eu ver lá, o termo final será dia... Vou colocar aqui, vamos lá. Apelação, já colocou... Vou até colocar dia 19. Aqui. O artigo 82. Dia 19 mesmo, eu fiz a conta errada. Dia 19/10. Eurípides, faz conta direito. Faz a conta direito aí. Faz a conta direito. Essa é a minha primeira turma virtual, hein? Eu nunca pensei na minha vida que eu ia ter uma turma virtual. Formatura virtual, turma virtual, não conheci. Não tem, vai ficar ruim o negócio aqui. Então, veja, 2/10. Eu vou colocar aqui só para a gente ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, o povo, 19. 19. O diabo aconteceu. Peraí. 14, vou diminuir um pouquinho o número para comportar tudo aqui. Vou botar 13. Vai, filho, aqui. 12. Vamos lá. Aqui nós já vimos que é uma sexta-feira. Sexta-feira eu excluo o dia. Sábado, domingo. Começo a contar, então, na segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10. Vamos ver uma coisa. 10. Uma coisinha que vamos ver. Dia 2 de 10, sexta-feira. Dia 2 exclui. 3, sábado. Sábado não conta. Domingo não conta. Primeiro dia útil subsequente. Segunda, começo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ficou sem som. Acho que caiu a Falha conexão dele. novamente. A conexão dele acho que caiu. Esperar ele entrar de novo. Bom dia, pessoal.
dia, Simas. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Então tá bom. O professor Levi me ligou agora, tá com um problema lá na internet dele. O que nós vamos fazer? Vamos dar continuidade e a gente vai ser para o intervalo agora. Após o intervalo, nós vamos dar um instrumento aqui, mas esse instrumento aqui é o seguinte, não vai prejudicar em nada a nota, ao contrário, aqueles que fizerem irá beneficiar a nota, ok? Ok. Então tá, a gente vai ao intervalo. Quando nós voltarmos do intervalo, eu passo o instrumento. Aí a gente caminha juntos aqui até umas 10h30, 11 horas. E aí vocês me passarão esse instrumento, as respostas de cada um. Eu vou disponibilizar o e-mail, vocês me encaminham por e-mail. Pode ser? Pode ser. É para entregar hoje, né? A gente faz e entrega hoje. E entrega hoje, exatamente. Mas é coisa simples, não é nada do outro mundo, não. Pode ser Nem... em grupo? Não, é individual. E assim, lembrando, é individual. Lembrando que não é uma prova isso, tá, gente? Isso aí só vai beneficiar. Quem não fizer, não vai ser prejudicado de forma alguma. Quem fizer poderá ser beneficiado. Ou seja, prejudicar nunca, tá? A ideia aqui é somatória, tá bom? Então, a gente vai passar umas questões, né? E dependendo do número de acerto, no mínimo 1 ponto e no máximo 2 pontos, que serão atribuídos na prova. Tá. Tá bom? Tá bom, Simas. Ok. Ok, Teresa? Nada, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou precisar. Quem que é? A Ana é expert aqui no aplicativo, Ana? Ah, eu tento me virar aí. 70? Então tá. Eu vou ver aqui, Ana, depois você me orienta como é que eu faço aqui, a Ana, ou outro colega aí que queira e domine bem essa arte aqui da informática, principalmente a nossa plataforma nova aqui. Como é que eu vou inserir? Eu vou copiar, eu ponho no chat, eu ponho na página, o que vocês acham de melhor? Pode ser no chat também, né, Ana? Não, então, tem uma área aí nessa página onde a gente está conversando que está escrito atividade em cima. Deixa eu ver aqui, espera um pouquinho. Mostrar participante, mostrar conversa, levante a mão, mais opções, mais ações. Minimiza essa tela. Ah, tá. Minimizei, ok. Atividades. Vamos lá em atividade. Isso. Ok, cheguei em atividade. Postagem? Isso. Arquivo. Eu acho que em postagem você consegue inserir Vamos ver aqui. Anotação da reunião, trabalho, caderno, arquivo. Nova mensagem. Ah, ok. Aí eu coloco nova mensagem, é isso? Isso. Então tá, já. Perdão, não te ouvi. Espera só um pouquinho que eu só vou confirmar se é isso mesmo. Porque a professora Cecília, ela faz isso com a gente. Ela cria atividade no campo de atividade e a gente fica pela própria plataforma. Ela visualiza de todo mundo. Quem entregou, quem não entregou, fica certinho. Tá joia. Ah, é na área de trabalhos. Trabalhos. Vamos lá. Ok. Aí clica em 10º. Perdão, clicar em quê? Ah, não está aparecendo para você 10º? Tá. 10º. Cliquei em 10º. Nessa área de trabalhos não tem nenhum campo de inserir atividade ou algo do tipo? Tem aqui nova conversa. Não é isso. Não é esse? Ô, Ana, e se você não colocar no chat mesmo? Dá para colocar no chat também, mas é que seria mais prático entregar nessa área de trabalho. Então tá. É verdade. Então vamos tentar colocar nessa área aqui. Como é que... Vamos ver aqui.
É que aqui para mim não aparece nada de inserir. Por isso que eu achei que só o professor tivesse essa função. Então, ele aparece nova conversa. Será que não é nova conversa? Pode ser que sim. Deixa eu ver uma coisa aqui. Sim, é nova conversa, porque tem aqui onde eu vou anexar. Exatamente, é isso aqui mesmo. Bom, vamos fazer o seguinte, pessoal. São 9 horas e 21 minutos. Então, vamos tomar um café de uns 15, 20 minutos, pode ser? Pode. Então, nós voltaremos aqui